estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando um pouquinho sobre as relações entre saúde e espiritualidade com o Dr. Otávio Castelo. Bom, Dr. Otávio Castelo, você é geriatra, né? Como que os seus pacientes, como que eles veem, como que você analisa isso, como que a espiritualidade pode ajudar a geriatria? Eu já ouvi dizer assim, tem alguns autores que dizem que a terceira idade é a idade da espiritualidade. A gente vê assim que a gente recebe um paciente, ele tem geralmente 30% da biologia dele que a gente presta atenção e 70% da biografia. Então tem uma história construída. E essa história tem relações familiares, tem uma existência e tal. Dependendo dessa adequação de como a gente consegue lidar com a espiritualidade dentro do contexto do trabalho médico, é muito importante, porque a gente pode auxiliar a pessoa a viver o final da vida de uma forma melhor. E quando a gente percebe que a pessoa está encaminhando para desencarnar e tudo, a gente auxiliar a pessoa a se preparar para isso, dentro da adequação de uma relação médico-paciente. E é claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque não é a gente que decide o que vai acontecer com a pessoa, se ela vai permanecer viva ou não. Mas é a gente auxiliar essa pessoa na travessia, no percurso. E isso acontece com o paciente e com a família que está em volta. Então, na geriatria, a gente encontra um território muito favorável para lidar com as questões da saúde e da espiritualidade juntas. No caso, eu não sei se seria o fator idade, mas não há um grande amadurecimento, até mesmo para abraçar a espiritualidade? Existe isso em muitas pessoas, porque pelas lições da vida, pela existência, pelo que a maturidade traz. Agora, também tem pessoas que passam pela vida e chegam numa existência, num final de vida, com uma existência quase miserável, com uma pobreza de relação interna com a espiritualidade muito grande. E essas pessoas precisam de muito auxílio, porque elas precisam de auxílio, a espiritualidade poderia ser uma grande solução para elas, mas elas estão refratárias. Então existem vários padrões de funcionamento das pessoas nesse sentido. Nesse caso, a gente poderia então aliar com uma falta de fé da pessoa? Pode. Na verdade, a fé é uma coisa universal, uma necessidade universal em todas as idades e tal. Mas é nessa idade que a gente vê que às vezes as pessoas tem que cruzar desafios e momentos que fazem com que a fé seja ainda mais importante, para que a pessoa tenha sucesso em superar as coisas que tem que fazer. Certo. E a gente já tem vários estudos, né, mostrando o quanto a fé, né, a espiritualidade ajudam, né, estudos até acadêmicos, universitários, mostrando o quanto que a fé e a espiritualidade ajudam aspectos médicos, certo? Quando se fala que a fé remove montanhas, é uma realidade que a própria física hoje tem visto, né? Muitos dos fenômenos da espiritualidade que a gente tem explicação pela doutrina, a gente, se for procurar, por exemplo, na física quântica, que é uma coisa material da ciência acadêmica, a gente encontra respostas para isso. Não que eu precise dessas respostas da física quântica para acreditar, mas a gente vê que existem vários fenômenos que regem leis da natureza e que mostram que as pessoas podem melhorar. E a fé, vamos dizer assim, uma consciência em movimento, um pensamento que é uma onda, né, nesse sentido, ela pode transformar uma realidade material física. A isso, por exemplo, a gente observa, eu gosto de usar um exemplo porque assim, Jesus dizia para as pessoas, a tua fé te curou. Né? E a gente vê assim, a fé que a pessoa tem, eu já vi pacientes se curarem com curas ditas milagrosas. E que simplesmente foi a fé da pessoa e o direito que ela teve de merecer receber a cura e recebeu. E eu tenho certeza absoluta que não foi o remédio que eu dei. Então isso é muito bonito a gente poder observar isso também, que a fé realmente pode curar as pessoas. Agora, tem uma maneira de como as pessoas, vamos dizer assim, correrem o percurso em relação à fé. Porque também é perigoso a pessoa que nega a realidade e começa a ter uma fé que às vezes até atrapalha, que aí não é uma verdadeira fé, na verdade, mas de um comportamento que a atrapalha. Seria a fé cega, no caso? Seria uma pessoa negar a realidade. O médico dizer, o senhor tem que fazer isso porque é perigoso para o senhor. Aí a pessoa nega toda a realidade, diz assim, não, eu tenho fé, nada vai acontecer comigo. Seria esse paciente que eu contei, que teve problema coronário, diz assim, não, eu tenho fé que eu vou me curar pelo divino. Quando o divino se manifestou, dizendo, vá ao médico. Certo. Não é? Então é esse respeito com a necessidade que nós temos de várias coisas. Nós não temos necessidade só de ir ao médico, como também não temos necessidade só de cuidar da espiritualidade. E eu vejo pessoas também que são muito espiritualizadas, líderes religiosos, que por serem líderes religiosos e terem uma alta prática de religiosidade, eles acabam esquecendo de cuidar do corpo. E aí a gente vê, nesse sentido, a pessoa não tem uma dissociação entre o que a pessoa tem que ter de prática espiritual e cuidar do corpo físico.
Porque enquanto estamos aqui, somos matéria, né? E precisamos da matéria. Precisamos da matéria para poder existir, para poder expressar, para poder habitar, fazer o que a gente tem que fazer nesse mundo, né? Com certeza. Bom, brevemente, o que você pode falar dos benefícios da prece, então, na saúde? Olha, a gente até coloca assim, um guarda-chuva para dizer assim, não é só prece. Prece, meditação, concentração mental, práticas de introspecção e de verificação. Primeiro, são coisas que nos colocam em contato conosco, com as nossas coisas profundas e com o sagrado. Então, isso já provoca um estado de autoverificação que, por exemplo, permite a pessoa limpar uma mágoa que ela tem no coração, que vai se transformar numa doença se ela não o fizesse. Certo. Então, primeira coisa. E segundo, é uma crença uma prática que fortalece a pessoa para a vida como um todo. Para resolver um problema com o filho, com o emprego e também para passar pelas coisas de saúde. Certo. Né? Só para complementar, então assim, tem estudos que mostram que as pessoas que têm uma prática de prece mais frequente e tudo, elas têm uma tendência de ter uma saúde melhor. Com certeza. Bom, doutor Otávio, nosso bloco de entrevista chegou ao final e você que está em casa já sabe, para entrar em contato conosco, escreva para o nosso e-mail cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, Giovana. Vocês podem perceber que existem algumas formas de ver essa questão e que nos levam a alguns conceitos que eu considero bastante importantes. Por exemplo, uma pessoa pode frequentar uma comunidade religiosa com algum afinco, com grande frequência, assiduidade, mas ela não utilizar aquela filosofia, aqueles conceitos na sua vida. É o que é chamado de fé extrínseca, uma fé demonstrada, mas não sentida. A fé intrínseca, que é aquela que realmente transforma o indivíduo, essa é que provoca todos os benefícios que nós observamos com relação à saúde, à longevidade, a maior suporte para as dores, para as dificuldades do corpo físico. Entretanto, nós conseguimos perceber que se nós conceituarmos de uma maneira mais clara a religião, a fé e a espiritualidade, nós vamos poder entender muito bem essa diferença que tem sido colocada pelos autores, médicos, técnicos, com relação à fé intrínseca e à fé extrínseca. E é o que eu tenho dito, essa diferença me parece estar relacionada à seguinte questão. A religião, ela é uma ferramenta, ela é um caminho que pode ser utilizado de maneira adequada ou não, trazendo benefícios ou até malefícios para o indivíduo. Mas essa ferramenta, ela propõe um exercício de construção da fé. Ela está ligada à questão social, ao convívio social. A fé já é uma questão íntima. O indivíduo precisa desenvolver com ele mesmo, para que então ele consiga alçar a espiritualidade, que é a capacidade de conexão com Deus. Então, a religião é você com os outros, a fé é você com você mesmo e a espiritualidade é você com Deus. Nosso trabalho é nos conectarmos com Deus e quando conseguirmos fazer isso, seremos saudáveis e seremos felizes. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa e espero poder contar com você no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!